O ladrão na cruz. Eu vou fazer assim nos meus vídeos. Eu não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque senão a pessoa pode dizer, mas ele tá vendo, ele tá vendo de tarde e eu falo boa noite, né? Ou ele tá vendo de dia e eu falo ou de manhã eu falo boa tarde. Então, acho melhor nem falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, e daí toda vez falar, mas isso vai depender do horário que você estiver assistindo o vídeo e tal. Eu não vou mais falar isso. Vou falar diretamente o título da nossa explanaçãozinha aqui, né? Acho melhor assim, não falar bom dia, boa tarde, boa noite. O ladrão na cruz. Lucas, capítulo 23, dos versos 39 ao 43. Vamos dar uma analisada nesses versículos. Esse aqui é aquela velha polêmica, aquele texto que supracitado, aonde o verso 43, deixa eu puxar aqui aonde o verso 43 ele é o chamado, eu tiro do texto que ele não está dizendo, sabe? Ou ainda a doutrina de um verso só. Vou fazer uma observação aqui. Esse é um problema muito sério, hein? É um problema muito sério. Você ter uma base doutrinária e ele tem essa doutrina, ela tem como base um verso só. É por isso que a gente chama, né, doutrina de um verso só. E dizer aquilo que o texto não se propõe a dizer. Como que a gente faz o estudo da palavra? O conselho do profeta Isaías. Isaías, deixa eu encontrar aqui. Eu não tenho nada marcado, meus queridos. Isaías, no capítulo 10. Deixa eu ver se é Isaías 10, 28 ou 28, 10. 10. Não, é Isaías 10, 28. Isaías 10, 28. 10, 28. Não é, então é 28, 10. Aqui eu não tenho nada marcado. A maioria das coisas é o que vem na mente no momento que eu estou fazendo aqui, ó. Não me preocupei em fazer uma série de anotações assim. Olha o conselho. Como se estuda a Bíblia? É ela mesma ensinando. Olha aqui o texto de Isaías. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Isso é o estudo da palavra. Um pouco aqui, um pouco ali. Aí você forma uma ideia a respeito de um assunto. Não faça, não cometa o erro da doutrina de um verso só. Vamos lá agora novamente para Lucas, capítulo 23, o verso 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: detalhem, só se blasfema contra Deus. Ele está blasfemando contra Jesus Cristo, que era Deus conosco. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É uma provocação, né? Ele lança uma provocação muito pesada, pondo em xeque a messianidade de Cristo. Nessa afirmação, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós mesmos. Respondeu no verso 40 ali, ó, de Lucas 23, 40 agora.
Respondendo, porém, o outro ladrão repreendeu-o, dizendo... Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo... Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? O que que se... Olha só a afirmação da... O fato dele ter duvidado da messianidade de Cristo foi compreendido por esse ladrão, o Dimas. O que se arrepende é Dimas, o que se perdeu é Gestas. Dimas diz assim a Gestas: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele confirma a messianidade e a divindade de Jesus. Aí ele vai continuar: estando sob igual sentença, verso 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O que me faz pensar? Ele poderia fazer essa afirmação de que Jesus não tinha feito mal nenhum se ele não conhecesse a Jesus? Na palavra, isso aqui é um pensamento que eu tenho. Que em um dado momento ele chegou a conhecer a Jesus. Porque a declaração que ele faz não é de alguém que não conhecia absolutamente nada sobre Jesus. Quando ele diz assim, ó, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. A imensa maioria estava mandando crucificar. Ele, Jesus Cristo, era acusado de blasfêmia e de transgressor da lei também. Como que esse ladrão aqui, ele afirma que Jesus, ele nenhum mal fez? Notem, ele deveria conhecer muita coisa a respeito de Jesus pelo seguinte: ele ignora o ponto de vista da maioria, de que Jesus realmente deveria ser crucificado. São pontos assim que as pessoas elas se fecham no verso 43 de Lucas 23. E pouco é falado sobre os versos seguintes, os versos que antecedem 43. Outra coisa que a gente pode tirar do verso 41 é o seguinte: ele reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele precisa de Cristo para perdoar o seu pecado. Ele reconhece que está sofrendo pelo que ele fez. Ele não é uma vítima da sociedade. Ele não culpa ninguém ao redor. E esse é um dos grandes ensinos desse texto, desse versinho 41, que é um espaço tão pequeno de ideias, né? Do 39 ao 43, são 1, 2, 3, 4, 5 versículos que consegue sintetizar tantos ensinos, o que devemos e o que não devemos fazer. Nós temos aqui 3 histórias representadas, mas Gestas e Dimas e da pessoa de Jesus. Ele reconhece que é um pecador que precisa de perdão. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Qualquer mudança de vida, ela passa pelo primeiro passo. Reconheça as tuas limitações, reconheça que você errou, que você pecou, que você precisa de perdão, você precisa conceder perdão. Qualquer mudança de vida passa por isso. E aí vem o verso 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Antes da gente chegar no verso 43. Ele sabia da justiça divina. Ele sabia o que era uma blasfêmia. Ele sabia que estava pagando pelo erro que ele fez. Ele não culpa ninguém.
ele sabia do estabelecimento do reino futuro de Deus. E nesse verso dele aqui, de Lucas 42, tem também um ponto bem interessante quando ele diz: lembra-te de mim, lembrar. Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar. E o segundo, quando vieres no teu reino. Lembra aquele texto de Isaías? Isaías 28, verso 10? A palavra do Senhor será um pouco aqui, outro ali. Em que lugar da palavra é afirmado que o reino de Cristo seria estabelecido logo após a morte dele? E outra, se eles estão aqui, próximos à morte, porque esse ladrão não sabia de fato quando ele ia morrer. Jesus sabia. Jesus disse que a hora dele tinha chegado. Ele pergunta: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu não vejo sentido a afirmação, esse imperativo, lembra-te de mim, para algo que ia acontecer a poucas horas depois. Tá entendendo? Aqui. E ele ainda, quando vieres, são palavras que não dá a ideia de estabelecimento de um reino logo após a morte deles. Isso sugere que ia acontecer, ia ter um intervalo de tempo para você chegar e falar: ó, lembra-te de mim. Aí depois, quando vieres no teu reino. Aí Jesus, no verso 43, respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Aqui entra a questão mais polêmica do verso. Os imortalistas ensinam que Jesus prometeu que logo após a morte dele, eles estariam os dois no céu. É aquele problema que a gente citou já, né? A doutrina de um verso só. Isso aqui carece de respaldo bíblico para você chegar a essa conclusão. Uma coisa que eu quero frisar aqui, é uma coisa importante também, é a questão da vírgula. Por exemplo, quando eu faço a seguinte afirmação: fogo, fogo, salvem a cidade. Ó, fogo, vírgula. Fogo não, melhor dizendo, fogo não, vírgula, salvem a cidade. Fogo não, vírgula, salvem a cidade. E se eu faço a seguinte afirmação: fogo, vírgula, não salvem a cidade? Você observou que por causa de uma vírgula eu posso queimar uma cidade ou salvar essa cidade? O texto grego bíblico original, ele não tem pontuação. Portanto, a leitura Jesus ele respondeu: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Olha bem, se eu coloco a vírgula aqui, ó, em verdade te digo que, vírgula, estarás comigo no paraíso. E se eu digo: em verdade te digo que hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele dá, sim, um sentido diferente. É óbvio que não é uma questão, eu não considero assim uma questão tão importante, mas ele dá um sentido diferente ao texto, dá. É o mesmo sentido de salvar ou não a cidade por causa de uma vírgula. É por essa razão que entra a questão. Quando seria o estabelecimento do reino de Cristo? Não seria após a morte de Jesus? E você prometer, por exemplo, em verdade eu te digo hoje. Hoje eu estou afirmando. Hoje eu estou garantindo o teu futuro. Em verdade te digo hoje, no nosso presente, estarás comigo no paraíso. Aí é um evento futuro.
outras duas observações bem interessantes também. Se a gente pega, e esse texto é um texto bem interessante de se ler, vamos a João, no capítulo 20, segura Lucas e vai para João. Segura aí comigo, Lucas. Põe o dedo no Lucas aí e vai para João. O título ali de João, João 20, do verso 11, o verso que a gente quer é o 17. Mas só a questão de um contexto é Jesus aparece a Maria Madalena. Olha só a palavra de Jesus aqui no verso 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas. Que dia que é esse aqui? Em que dia que ele está dando essas palavras, que ele falou isso? No domingo, depois da ressurreição. Ele morre na sexta, ressuscita no domingo. Essa declaração que ele deu aqui foi no domingo. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Isso no domingo. Como que eu posso afirmar que na sexta-feira ele estava com o ladrão na cruz do céu? Se no domingo ele é enfático ao dizer: eu ainda não subi para o meu Pai? É a palavra que está dizendo, nós não podemos correr da palavra. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Essas palavras ditas no domingo de manhã. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Pronto. É o que o texto diz. Domingo ele não tinha subido ao Pai ainda. Como que na sexta-feira ele estaria com o ladrão na cruz? No paraíso? A promessa foi feita. Em verdade te digo hoje, estarás comigo, futuro, no paraíso. Agora vamos voltar lá para Lucas. E uma outra questão aqui que os imortalistas também não respondem. Aonde que o texto aqui afirma que Dimas morreu na sexta-feira? Tem essa afirmação tem no texto? Não tem. Então como que os imortalistas garantem? Primeiro, Jesus a gente já leu. São João 20, verso 17. Não subi para o meu Pai no domingo. Ele morreu na sexta. A outra pergunta: aonde que está o texto dizendo que Dimas morreu na sexta-feira? É uma mera suposição. Até porque a morte na cruz, a morte de cruz, imposta pelos romanos, ela era humilhante justamente por isso. O camarada ficava muitas vezes de 3 a 7 dias pendurado na cruz sem morrer. Era agonizante, era humilhante por causa disso. A morte na cruz não era humilhante porque morria na mesma hora, no mesmo dia. Tanto é que eles vão quebrar as pernas dos dois ladrões para fazer com que morressem mais rápido. Jesus, quando eles foram ver, já tinha morrido. Agora, onde que está o verso dizendo que Dimas morreu na sexta-feira? Essa é a primeira pergunta para você que é imortalista. A segunda pergunta: como que Jesus ascendeu ao céu com um ladrão na sexta, se no domingo ele diz: eu não subi para o meu Pai? Fica essas duas perguntas. E poderia ter mais uma meia dúzia de perguntas aí, mas eu vou deixar só essas duas. Eu acho melhor a gente crer na palavra e deixar como que está escrito. Não formar doutrina em cima de um verso só. Beleza? A gente vai trabalhar bastante com esse tema, provando que a recompensa dos justos é a ressurreição e não imortalidade da alma.
Não confunda Paulo com Platão. Paulo é ressurreição. Platão, imortalidade da alma. Dualismo grego. É o corpo dividido entre alma e espírito. Dualismo grego. O que Platão ensinava? Discípulo de Sócrates. O que morre é o corpo é mau, é matéria, ele morre. A alma é boa, é eterna, é imortal. Só que Platão não tem nenhum livro na Bíblia. Platão não tem. Podia até não ter, mas está em desarmonia. Se estivesse em harmonia com a Bíblia, beleza. Mas está em desarmonia. A Bíblia não ensina dualismo grego. A morte do corpo e alma, o espírito continua vivendo. Em hipótese alguma. Vamos ficar com o que diz a palavra. Biblicamente, não podemos provar que Dimas morreu na sexta-feira. E, de acordo com João, capítulo 20, verso 17, no domingo Jesus afirmou, foi enfático: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Beleza? Compreendido? E aí a gente vai trocando ideia, a gente vai gravando vídeo e aí vai ter muita coisa para trabalhar junto. Que a palavra de Deus, que o assim diz o Senhor, seja exaltado.